Como estão os idosos nessa pandemia? Eu recebi relatos de muitos seguidores meus falando da própria experiência com os idosos, daquilo que eles estão observando, e foi muito rico para que eu produzisse esse vídeo para vocês. Vamos começar falando das diferenças que existem na velhice. Primeiro com relação à idade, porque tem velhos com 60, 70, 80, 90, 100. E eles são muito diferentes um dos outros, em cada faixa etária. Uma outra diferença é com relação à personalidade de cada uma. Quando a gente pensa em idoso, a gente fica imaginando uma pessoa com certas características meio iguais uma das outras, mas não. Os idosos têm personalidades muito diferentes, como todos nós temos um dos outros. E uma outra coisa, uma outra diferença é aqueles idosos que vivem com familiares e aqueles idosos que vivem sozinhos. Então tudo isso vai fazer diferença na hora deles enfrentarem esse momento de pandemia. Agora, uma coisa que é meio comum nessa fase é o medo e a solidão. A sensação, o sentimento de solidão e esse sentimento de medo. Por quê? Primeiro, nós vamos tendo perdas à medida que o tempo vai passando. E quando chega na velhice, a gente sente muito mais essas perdas. Eu mesma, eu tenho 58 anos, estou entrando, né, na idade aí da terceira idade, como dizem, e eu já sinto diferença, né, daquilo que eu fazia quando eu tinha 20 anos do que eu faço agora. Antigamente eu fazia faxina com os pés nas costas, hoje já dói as minhas costas, então é muito diferente. E essas perdas vão gerando um receio, um medo de não poder mais fazer aquilo que fazia antes, e o medo da finitude, porque a gente vai sentindo que a gente vai perdendo vigor físico, perdendo libido, perdendo um monte de coisa, apesar de a gente ganhar em experiência, em maturidade, a gente pode vivenciar mais as experiências, a gente aproveita mais determinadas coisas. Mas não tem como, né? Nós vamos chegar ao fim e isso traz medo. Uma outra coisa que traz medo é a solidão, porque o medo deixa mais vulnerável e quanto mais sozinho, muitas vezes isso vai incomodando, a gente fica sem segurança e sem apoio. Tem alguns idosos que não se importam muito com isso, elas até gostam de viver mais sozinho, mas a maioria realmente tem esse sentimento. E agora com a pandemia, as pessoas não podendo mais conviver umas com as outras, tem idosos que estão se sentindo muito sozinhos. Por quê? Eles não têm mais o convívio com as pessoas, eles não vão mais para a igreja, para o baile, para a terceira idade, e eles acabam tendo uma tendência para se deprimirem. Mas a depressão pode aparecer de diversas formas. Eles podem ficar mais amuados, eles podem entrar num processo de negação também. Sabe aquela euforia que dá como se nada tivesse acontecendo? Isso também acontece. Eles podem ter dores no corpo. Tem um seguidor que falou, né, que os idosos estão com mais dor física. Sim, a depressão causa dor física, por incrível que pareça. Então, você vai observando que eles vão ficando mais tristes, mais desvitalizados. Então, e do que eles precisam? Se nós pudermos, né, fazer contato com eles, estarmos mais presentes na vida deles, de muitas maneiras, é importante que nós façamos. Um vizinho, uma mãe, uma avó, um parente. É interessante que a gente possa conviver. Agora, como fazer isso? Uma outra seguidora me falou que no início eles evitavam de ir, deixavam a compra na porta, falavam por telefone, e que isso começou a mudar porque eles começaram a perceber que não estava gerando muito conforto para os idosos. Então, qual foi a alternativa? Fazer visitas um pouquinho mais longas, de máscara, em ambientes abertos, falar por videochamada. Então, assim, a gente vai ter que criar alguns mecanismos para que a gente ajude os idosos a passar por essa fase, porque eles são grupos de risco. Claro, gente, esqueci de falar isso no começo, né? Como grupo de risco, eles têm que se proteger muito mais e nós precisamos ajudar, porque esse é o nosso compromisso com o social.
Porque o idoso ele tem muito valor. É que a nossa sociedade acaba não olhando muito para isso, até discrimina aquela coisa, né? Tem que escolher quem vai morrer, o jovem ou o idoso. Não tem que escolher nada. Até porque todo mundo tem o seu valor, independente da fase de vida, da vida que se encontra, ok? Vamos pensar nisso e vamos ver se a gente faz um pouquinho de diferença na vida de algumas pessoas que estão precisando dos nossos cuidados. Esse é o meu recado de hoje para você.